Será o Redmi Note 7 realmente o melhor intermediário pelo menor preço? Depois do empate com o Moto G7 Plus, comparamos o aparelho da Xiaomi com o Galaxy A50. E aí, a Xiaomi vai conseguir manter a coroa como rainha do custo-benefício ou o jogo começa a mudar? Vamos ver quem tem o melhor conjunto nos próximos minutos, Galaxy A50 ou o Redmi Note 7. Os dois aparelhos podem ser diferenciados de longe. O Galaxy A50 tem linhas mais, digamos, atuais, parecido com alguns top de linha nesse ano em alguns aspectos. O Redmi Note 7 parece um intermediário de vista. Bom, é isso mesmo que ambos são afinal. O Galaxy A50 tem laterais finas, traseira curvada, mas isso esconde um segredinho. Seu acabamento é aquele vidro com plástico. Os efeitos de luz fazem bem o trabalho de enganar os nossos olhos. Aliás, falando em enganar os olhos, o A50 parece não ter um leitor de impressão digital. É que ele fica embaixo da tela. O Redmi Note 7 tem a aparência mais bruta, por assim dizer, mas acabamento mais fino, todo em vidro mesmo. A parte frontal tem um pouco mais de borda que o seu concorrente deste vídeo, sendo que ambos trazem um recorte apenas para a câmera frontal. Então quem leva o primeiro ponto do comparativo? A elegância do Galaxy A50 com menos bordas na frente ou o acabamento mais fino do Redmi Note 7? No final, vantagem do Galaxy mesmo, que ainda por cima é mais fino e menor, mesmo tendo tela um pouco maior. Temos aqui um embate de plataformas bastante diferentes, sendo uma solução da própria Samsung e outra da Qualcomm. Mas vamos direto ao ponto, quem é mais rápido? Nosso teste de velocidade apontou o Redmi Note 7 com uma diferença considerável, de 14 segundos. Mas, para uso do dia a dia, ambos dão conta de maneira parecida. Em jogos também temos dois dispositivos que encaram bem os principais títulos disponíveis na Google Play Store. O A50 apresentou fluidez um pouco melhor no PUBG Mobile, mas ficou um pouco atrás em Injustice 2. Então um ponto para o Redmi Note 7 também, por pouco, por ser mais veloz no teste de abertura de aplicativos. E agora uma disputa interessante, dois aparelhos com 4.000 mAh de capacidade de bateria frente a frente. Um com tela AMOLED, um pouco maior, outro com tela LCD. E quem venceu em tempo de uso foi o primeiro, que é o A50. Foi cerca de 1 hora a mais apenas, mas a vitória é do Galaxy. E mais um ponto pelo tempo de recarga. O A50 ficou um pouco menos de 2 horas na tomada, enquanto o Redmi Note 7 ultrapassou os 60 minutos. Dianteira, portanto, do dispositivo da Samsung. Um painel AMOLED versus um display LCD, ambos com resolução Full HD. A qualidade da imagem é boa em ambos os aparelhos, mas o Note 7 fica um pouco atrás, porque os reflexos em ambientes externos atrapalham um pouco a visualização, mesmo usando o brilho máximo. O branco também tem tom azulado e não dá para melhorar muito mesmo calibrando as cores. Já o áudio é mono nos dois aparelhos, mas com maior qualidade no modelo da Xiaomi. O A50 perde um pouco de clareza e detalhes nos níveis mais altos, principalmente. E vai mais um ponto para cada um. Samsung Experience é considerada uma das mais completas interfaces Android, mas é também bastante pesada. Isso tem mudado e a One UI, que roda por cima do Android Pie, tem fluidez um pouco melhor do que as versões anteriores. Mas o que poderia ser uma vantagem para o A50 é o leitor de impressão digital na tela. Poderia, porque não é tão legal quanto parece. A leitura é demorada e vai ter usuário que vai acabar optando por uma senha ou um padrão para desbloquear o aparelho. Por sua vez, o Redmi Note 7 tem a MIUI, uma interface com bastante recursos extras, aparência que não lembra nem de longe o Android e tem ótima fluidez e otimização de bateria, apesar de a 10ª versão ter perdido um pouco dessas vantagens. De diferencial, o dispositivo oferece o infravermelho, que permite o uso como controle remoto universal, função bem comum em smartphones chineses, aliás, e vai mais um ponto para cada um. E agora o quesito mais difícil de analisar, mas também o mais importante, câmeras. O A50 tem um conjunto triplo com uma lente ultra-wide para acompanhar o wide e o sensor de profundidade, presente no Note 7. Mas será suficiente para conseguir fotos melhores? Bom, com boas condições de luz, o A50 fica à frente porque tem exposição mais equilibrada, sem estourar o céu ou áreas mais claras, coisa comum em dispositivos intermediários. E algo que acontece inclusive no Redmi Note 7. Além disso, a possibilidade de fazer fotos com campo de visão maior é uma boa vantagem e esse sensor trabalha bem com boa luminosidade. Com pouca luz é melhor esquecer a ultra-wide, e mesmo a lente principal acaba ficando atrás do Redmi Note 7, que captura mais luz e consegue registrar mais detalhes. Além disso, o dispositivo da Xiaomi tem o modo noturno, que não é nenhuma maravilha, mas oferece uma opção a mais ao usuário. O sensor de profundidade também tem boa qualidade nos dois aparelhos, com qualidade nos recortes dentro do que a gente espera em intermediários. O A50 consegue ser melhor até do que alguns top de linha em alguns cenários, e o Note 7 erra com mais frequência, inclusive no objeto da foto em um de nossos testes. Nas selfies, o dispositivo da Xiaomi decepciona. A exposição é mal calibrada, estourando o fundo da foto com muita frequência.
Já o A50 consegue ser mais equilibrado e entrega imagens decentes até mesmo com pouca luz, desde que não tenha uma iluminação contra no momento da foto. Mais um ponto então para o Galaxy. Nos vídeos ambos conseguem imagens com boa estabilização e qualidade razoável. O Note 7 acaba ficando na frente porque ainda consegue gravar em resolução 4K, enquanto o A50 fica no Full HD. Os preços oficiais de lançamento desses dois aparelhos é decepcionante no Brasil. O modelo da Xiaomi jogou fora o custo-benefício, que deixou a empresa famosa entre os fãs de tecnologia do país e chegou por mais de R$2.000, ainda por cima. O A50 foi lançado por R$100 a menos. No final, quem entrega mais por menos no preço oficial é o modelo da Samsung. Mas claro, você pode encontrar o Redmi Note 7 importado a valor mais baixo, mas aí fica sem a garantia. Como o A50 já caiu para cerca de R$1.700 atualmente, parece uma escolha mais interessante, ainda mais vindo com garantia. E o resultado deste comparativo é surpreendente, mesmo sem considerar a questão do preço. O Galaxy A50 conseguiu apresentar um conjunto melhor do que um dos queridinhos dos importadores de plantão. Claro, para quem importa, o Redmi Note 7 ainda é uma ótima opção, pois entrega um conjunto bem decente por um preço não tão elevado. Mas se você gosta de tirar fotos dos mais diversos cenários e quer mais bateria, vá de Galaxy A50. O Redmi Note 7 é mais veloz, mas não tanto quanto muitos poderiam imaginar, e tem um alto-falante melhor, por incrível que pareça. De resto, você não perde muito, independente de quem escolher. E aí, qual desses é a sua escolha? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Explica o motivo também. E aproveita para deixar sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar as nossas próximas análises e comparativos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e te vejo no próximo vídeo do tudocelular.com.